Já faz mais de 2 semanas que a população do Rio Grande do Sul enfrenta a pior catástrofe climática da história no estado. A chuva forte começou no dia 27 de abril. No dia 29, o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu o primeiro alerta vermelho. Um dia depois, foram registradas as primeiras mortes. A partir do dia 1º de maio, o cenário piorou dramaticamente. Já são mais de 2 milhões de pessoas afetadas pelas enchentes. Projeções da Defesa Civil e de especialistas apontam que o nível do Guaíba pode bater o recorde de 5 metros e 33 centímetros, que foi registrado no início do mês. Depois de 2 semanas de caos, algumas populações, inclusive, foram orientadas a deixar as cidades delas pelo risco de novas inundações. Terça-feira, 14 de maio de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o Videocast em Detalhes. E aqui você já sabe, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática. Uma notícia importante do momento, para você que está me acompanhando aqui no Em Detalhes e no ICL Notícias, você já sabe que o jornalista Leandro Demore, ele percorreu cerca de 500 quilômetros viajando no interior do Rio Grande do Sul, mais ou menos na região entre Lajeado, né, a distância entre Lajeado e Passo Fundo. Ele vai contar essa história aqui pra gente. A gente já está há mais de 2 semanas com chuvas intensas, algumas tréguas, mas enchentes também ainda acontecendo no estado, e a gente vai falar sobre tudo isso a partir de agora. Demore, obrigada por aceitar nosso convite mais uma vez. É muito bom receber você aqui, ainda que seja a gente falando ainda sobre essas chuvas e essas enchentes, enfim, que deixam a gente transtornado, né, com tudo que está acontecendo. Imagina, obrigado pelo convite de novo, Gabi. Vamos lá, então, eu queria te perguntar, nesse trajeto que você fez, né, para a gente dar um apanhadão, talvez para quem não esteja te acompanhando ou não te acompanhou desde o primeiro dia, quais foram os trajetos ali que você percorreu? Bom, a gente decidiu pegar a estrada partindo da BR-386. A BR-386 é uma das principais BRs do Rio Grande do Sul, né, uma das principais BRs do país, e ela cruza quase uma boa parte do estado, né, lá do Rio Uruguai, praticamente, da região de Sarandi, que é ali na divisa com Santa Catarina, até indo para a região metropolitana, até desembocar num pedaço da estrada chamada Tabaí-Canoas, que vai dar lá em Canoas, justamente, e na região metropolitana, na capital do Rio Grande do Sul. E a gente decidiu pegar essa estrada, principalmente porque ela é conhecida, inclusive, como Estrada da Produção, ou seja, é uma estrada muito importante de escoamento de grãos. Muito do que é plantado no interior do Rio Grande do Sul, no oeste de Santa Catarina, no noroeste do Paraná e até mais para o norte ainda, né, para o centro-oeste, Mato Grosso do Sul, muito da produção ela é escoada por essa estrada para ir até o porto, principalmente o porto de Rio Grande, que é um dos portos mais importantes de exportação de grãos que a gente tem no Brasil. E o que a gente viu ali, Gabi, foram muitos caminhoneiros pela estrada. Muita gente parada, há grandes postos nessa estrada, né, que são os lugares onde os caminhoneiros tradicionalmente pernoitam e param para tomar banho, para comer, para descansar. Tinha muita gente parada ali, a gente encontrou já caminhoneiros parados ali há 7, 8 dias, porque estavam justamente indo até a região metropolitana para eventualmente acessar o Porto de Rio Grande e não conseguiam seguir na estrada, porque só nesse trecho que a gente pegou, a gente fez um trecho aí pegando lá da cidade principalmente de Tio Hugo, que é uma cidade onde tem vários postos desses onde param caminhoneiros, passando por Soledade, aí já na 386, indo em direção ao Pouso Novo, Marques de Souza e finalmente Lajeado. Esse trecho todo que a gente pegou, que é um trecho relativamente curto, é um trecho de menos de 200 quilômetros, que dá para fazer tranquilamente em 2 horas e alguma coisa, a gente pegou ali, eu acabei nem contando, Gabi, perdi a conta de fato, mais de 20 quedas de terreno, de vegetação na estrada, umas 3 ou 4 delas bem importantes, muitas delas nós tivemos que parar, ficar muito tempo parado, né? Numa delas a gente ficou quase 2 horas parado, inclusive a gente levou 5 horas e meia para cumprir esse trajeto. E ali muitos caminhoneiros ou estavam parados nos postos, ou estavam tentando voltar para a estrada. Alguns deles que sabiam que não conseguiriam passar por Porto Alegre para finalmente ir mais ao sul, a Rio Grande, estavam parados, e os de caminhões um pouco menores estavam tentando fazer cargas ali pela região mesmo, principalmente para alimentar animais, porque essa região também é uma região onde tem muitos aviários,
onde tem criação de porcos, tem gado leiteiro. Então esses animais sofreram muito também, porque ficaram sem comida, muitos deles, e sem água. E os aviários também, principalmente, sem energia elétrica. A energia elétrica é fundamental. Os aviários vários deles são muito mecanizados e são lugares também muito quentes, que você tem que manter uma temperatura ambiente ali com grandes ventiladores. Então a gente pegou esses depoimentos de caminhoneiros que estavam aí há 4, 5 dias sem se comunicar com a família sequer sabia se eles estavam vivos ou não. Então foi uma primeira perna da viagem, e a gente pegou esse pessoal, que é o pessoal que faz o Brasil andar, né, literalmente pela estrada. Muitos deles estavam assim, acolhidos em cidades que eles não jamais tinham entrado, em cidades que estavam, muitas delas, desconectadas também, então foram acolhidos em cidades que não tinham internet há uma semana já, sem luz, sem água, né, sendo alimentados ali pela população local. Então, assim, um verdadeiro clima de caos e desconexão pela estrada. Eu quero te perguntar também a respeito das cidades, né? Essas cidades que foram mais atingidas. Mussum foi uma delas, por exemplo. Existe um debate se essas cidades elas vão ter, essas pessoas, condições de permanecer nessa cidade onde elas estão, né? Como é que é essa história? Eu acho que isso demonstra a gravidade de tudo que está acontecendo, né? Quer dizer, as pessoas que estão morando ali e simplesmente pode ser que elas tenham que deixar suas casas, o lugar onde elas conviveram, as memórias e tudo isso por conta da enchente, né? Acabou, destruiu a cidade. Gabi, tem cidades que foram, assim, brutalmente afetadas, né? Você citou o caso de Mussum, é um caso bem emblemático, porque ela é uma cidade pequena, que está nas margens do rio Taquari. A maior parte dela está numa planície próxima do rio, uma menor parte está nas encostas. Essa parte que está na planície foi totalmente tomada pelo rio, sobrou pouca coisa ali, né? E por totalmente as pessoas entendam assim, do campo de futebol à agência do correio, da loja de celular ao posto de gasolina, da padaria à prefeitura, da igreja ao clube de idosos, assim, tudo que existe de vida social, claro, fora as casas, né? Então toda a vida social da cidade ela foi dizimada, né? Então essas cidades elas têm um grande desafio pela frente, mesmo as que não tiveram a cidade inteira. Por exemplo, Roca Salles foi muito atingida, uma parte menor da cidade, mas assim, olhando por cima, pelo menos a área urbana ali dá para dizer que 30%, 40% da cidade também foi muito fortemente atingida, com uma parte ali no meio, no centro próximo do rio, completamente dizimada. As casas foram colocadas no chão, né? Não existem mais as casas, um bairro inteiro ali foi dizimado, e uma parte importante da cidade de Encantado também, Colinas, outra cidade também, Arroio do Meio, outra cidade, todas as cidades às margens do rio Taquari. O problema, Gabi, é que nenhuma solução de curto prazo ela vai dar conta de garantir segurança para que as pessoas voltem para esses lugares. Essa é a grande questão. Você tem ali um rio que é um rio bastante caudaloso, é um rio que vem sofrendo já nos últimos anos, as últimas 3 enchentes de vários desses lugares e as últimas 4 enchentes, por exemplo, no caso de Lajeado, também ali nas margens do rio Taquari, foram as piores enchentes da história. Então, as 3 últimas enchentes foram as piores enchentes da história. As 4 últimas enchentes foram as piores enchentes da história. Então, você não tem esse rio, ele também já está bastante assoreado, porque o que aconteceu? Além de uma infraestrutura urbana muito concreto, né, muitas pontes, muito tijolo, muito cimento, muita coisa, carros, caminhões, teve um cidadão dono de um posto de gasolina que me falou que um caminhão de combustível dele inteiro, o caminhão inteiro sumiu com o rio, ele não tem ideia de onde foi parar o caminhão. Então esse rio está sendo muito assoreado também, ou seja, ele não tem mais a profundidade, o calado que ele tinha, né? Então ele está com cada vez menos capacidade, inclusive, de escoar essa água. E também por causa da terra. Esse lodo que a gente vê agora, ele não é um lodo natural do rio, ele não é porque os rios ali da região são muito barrentos, né? Mas esse lodo que a gente vê nas ruas, nas casas, que a gente mostrou nas reportagens, tem 30, 40, 50, 60 centímetros de lodo dentro dos lugares, ele é o barro que desceu das encostas e foi levado pela água, então ele não é um barro do rio. E a gente pode imaginar, claro, que parte desse barro ficou no rio. Então esse rio tem, a cada enchente, ele tem menos capacidade de suportar já a quantidade de água que ele suportava antes. Então não há nenhuma
solução de curto prazo que possa garantir para essas pessoas que elas possam voltar para a casa delas. As pessoas estão limpando as casas agora sem saber se amanhã elas não vão sofrer uma outra enchente. E eu estou falando de amanhã mesmo, né? No dia que a gente está gravando hoje aqui, na segunda-feira, dia 13 de maio, 2h30 da tarde, continua chovendo no Rio Grande do Sul, o nível dos rios está aumentando. Várias pessoas tiveram que sair de casa de novo. A casa que elas estavam recém limpando, recém tirando a lama. Então é uma grande questão se essas cidades elas vão ter que se mudar. Eventualmente, muitas delas vão ter que mudar os seus centros urbanos, que são ali históricos, né? Tem cidade que a gente está falando de cidade de 70, 80, 90, 100 anos. Lajeado, por exemplo, tem 130 anos o município em si, né? Enquanto sede administrativa. E a gente está falando do centro de Lajeado, que é onde está a igreja matriz, a prefeitura, a biblioteca pública municipal, casas, comércios. A gente não está falando de uma pequena zona periférica das cidades, é o coração da cidade. Então, a grande questão é o que fazer. A gente tem visto muitas soluções urbanísticas aí, né? A cidade de esponja, ou você retomar lugares que o rio possa tomar e alagar naturalmente, e esses lugares, se forem alagados, não teria problema nenhum, eles são construídos para isso, eventualmente parques públicos que possam ser alagados em épocas de cheia, e depois que a água for embora, eles permaneçam, né, ali tranquilamente, porque foram construídos com esse intuito. Mas, Gabi, nada disso vai ser feito de hoje para amanhã. A questão é uma questão de longuíssimo prazo. E nesse meio tempo, o que você faz com uma população que hoje no estado você tem 80 mil refugiados climáticos? É disso que a gente está falando, é muita gente, né? A gente fala aí, são 400 municípios atingidos, é claro que não foram atingidos todos da mesma maneira, tem lugares que só teve desmoronamento de ribanceiras, que trancou uma estrada, que trancou uma rua, teve problema com algumas pessoas, algumas casas, mas outros foram severamente atingidos, esses que estão nas margens principalmente do Rio Taquari. E fora a questão da infraestrutura, né, Gabi? Você tem cidades inteiras no interior do Rio Grande do Sul, que, por exemplo, a gente passou em uma chamada Pouso Novo. Pouso Novo não foi afetada pelas chuvas, é uma cidade de montanha, não teve nenhum dano infraestrutural na cidade, mas a cidade estava sem internet, sem luz, sem água há 8 dias no dia que nós chegamos lá. Por quê? Porque toda essa infraestrutura vem de grandes centros e boa parte desses grandes centros parte deles foram dizimados, né? No caso ali da infraestrutura de Pouso Novo, a internet, a fibra que conecta a cidade ao mundo, ela vem de Lajeado, da Universidade da Univates. Aquela fibra se rompeu em algum ponto que eles não tinham nem ideia naquele momento, onde tinha se rompido a fibra, você imagina? Eles vão ter que procurar ainda, se é que foi um ponto só. Então sabe-se lá quanto tempo a cidade pode ficar sem internet, né? Então você tem um dano estrutural no estado, que é um dano de longuíssimo prazo, é um problema gigantesco que vai ter que ser resolvido agora com muita paciência, muito dinheiro e muito planejamento. Amor, você toca num ponto fundamental que é a presença do Estado, o quanto isso é importante, né? Eu queria trazer aqui essa questão para você, porque eu queria saber como é que está sendo a percepção da população a respeito disso, né? Porque muitas vezes, por exemplo, conversando com você durante o ICL Notícias, segunda edição, você até disse que Lajeado é onde você percebe o poder público mais presente. Quanto mais para o interior você vai, menos você vê o poder público, mais você vê as pessoas numa situação completa ali de necessidade, né? Passando necessidade, tendo que reconstruir tudo aquilo que elas perderam. Mas eu pergunto isso porque é o seguinte, me dá a impressão de que as pessoas elas estão incomodadas com o estado mínimo, mas elas não compreendem que a ausência do Estado, né, e elas não estão incomodadas de fato com a atuação do Estado, na verdade elas precisam dele, né, precisam dos Correios para levarem comida, higiene, água para essas pessoas, precisam levar, enfim, tudo isso, né, a reconstrução das estradas muito fortemente também precisa de um Estado forte. E esse discurso de que é só nós por nós e é o voluntariado, e aqui não é nenhuma crítica ao voluntariado de forma alguma, é muito importante que isso tudo esteja acontecendo, né, essa rede de solidariedade, mas acaba sendo uma armadilha as pessoas acreditarem que elas não precisam do Estado, né? Que só o voluntariado e só essa rede resolveria todos os problemas, quando na verdade tem uma operação, uma força-tarefa, diversos agentes atuando para que tudo isso possa ser reconstruído, né, Demore? Eu queria saber como as pessoas estavam percebendo isso e como você percebeu isso também.
Gabi, é uma situação em que a população precisa ter muito cuidado, assim, principalmente pelo futuro, né? São dois momentos. Num primeiro momento, o momento da emergência, nós temos um problema de infraestrutura no Brasil que não é de agora, é um problema histórico. O Brasil tem um problema de infraestrutura. Se você for para cidades do interior do Rio Grande do Sul, cidades até um pouco maiores do que Mussum, né? Cidades de 20 mil habitantes, 25 mil habitantes, você não tem corpo de bombeiro militar. Assim, você não tem o corpo de bombeiro militar. Né? Eu já morei em cidades de 20 mil habitantes, por exemplo, na Serra do Rio Grande do Sul, que é uma região rica, né, ou considerada rica, urbanizada, né, as pessoas se consideram muito desenvolvidas e eventualmente até muito europeias. A cidade não tem corpo de bombeiro, meus amigos. A gente está falando do quê? A gente está falando de uma cidade da América Latina. As pessoas têm que colocar o pé no chão também. A pessoa mora no interior do Rio Grande do Sul, em alguns lugares que parecem mais evoluídos, porque tem um prédiozinho lá de cultura alemã, porque tem lá a rota dos vinhos, do não sei o quê. Você não está morando na Itália, meu camarada. Você está morando no Brasil, numa cidade da América Latina, num país periférico. Na sua cidade não tem corpo de bombeiro. Então vamos colocar o pé no chão. O Brasil tem um problema de infraestrutura. É claro que quando acontece uma emergência dessa, tudo isso aparece, né, Gabi? Tem dois momentos. A Defesa Civil, disso. né, Demore, você falou também, a Defesa Civil com menos de 10 pessoas. É surreal. Imagina, a Defesa Civil de Porto Alegre tinha 8 funcionários até junho do ano passado, gente. Espera aí, vamos colocar o pé no chão e entender onde a gente está morando. Porto Alegre é uma cidade que quer se projetar como inovadora, com evento de inovação, quer pagar de São Francisco, meus amigos. A gente está no nível de outros lugares, a gente tem que se comparar com lugares que são mais condizentes com a nossa realidade. Né? Nós somos uma cidade da América Latina com todos os seus problemas, a gente não é São Francisco, nós não estamos na Califórnia, nós não somos uma capital de inovação em Porto Alegre, não vamos se iludir, não vamos cair nessa bobajada, entendeu? Quando a coisa aperta, a gente vê em que lugar a gente está morando. Então assim, Gabi, claro, é natural que no momento que acontece uma tragédia, se acontecer um acidente de carro na esquina da sua casa, quem vai salvar primeiro ali e ajudar você é a população civil. Não tem uma ambulância do SAMU estacionada em todas as esquinas das cidades. A gente tem que também entender como funciona a dinâmica das coisas. Né? Se você está na sua casa, eventualmente, e começa a chover muito, e a sua casa começa a alagar, a maior chance é que você seja salvo pelo seu vizinho. É evidente, não tem um barco da Defesa Civil estacionado, aportado na porta da sua casa. Agora, num segundo momento, a gente vê a falta de Estado. Assim, a gente vê claramente, né? Você não tem uma estrutura, a dimensão do que aconteceu no Brasil não seria abraçada por nenhuma estrutura governamental de nenhum país do mundo. Essa é a minha avaliação, pelo menos, porque foi tudo muito rápido e a magnitude é muito grande, em muitos lugares. Eu, conhecendo a Defesa Civil da Itália, por exemplo, onde já vivi, já cobri terremoto e conheço bem como funciona, não seria capacitada também para resolver tudo sozinha sem a sociedade civil. Aliás, não é. A Defesa Civil da Itália conta com muitas entidades da sociedade civil, só que elas estão organizadas dentro de uma autorresposta, rápida resposta para situações de terremoto. O grupo que tem cães lá, que procura pessoas desaparecidas, o grupo de alpinistas que ajuda a descer em lugares complicados ou subir estruturas que estão em risco, são grupos da sociedade civil, só que eles estão organizados junto com a estrutura do Estado para pronta resposta, onde cada um sabe o que fazer e quando fazer. Então, no Brasil, talvez a gente precise dessa organização. A sociedade civil, ela tem que se plugar junto com as estruturas do Estado. Agora, num outro momento, e claro, ao mesmo tempo, não é só o povo pelo povo, isso também é falso. Onde tem defesa civil, onde tem bombeiro, tem exército, tem muita gente trabalhando, do poder público também, o Detran, o DENIT, o DAER, construindo estradas improvisadas, derrubando passarelas, arrumando estradas que estão destruídas para melhorar a circulação. Tudo isso é poder público. O poder público, claro que está presente, mas ele está presente no que ele existe. O problema do Brasil é que ele existe pouco. O problema do Brasil não é estado mínimo. Pelo contrário, na verdade, nós já temos um Estado mínimo. Ele é um Estado mínimo e muitas vezes ineficiente. Então, agora, a partir de agora, o que vai acontecer? A gente já está notando isso, né? Aqui, vendo o dia a dia. Até a semana passada, tinha muita gente mobilizada. Eu vi pessoas que nunca se mobilizaram para, assim, levar 1 quilo de ração num abrigo de animais. Na vida, pessoas enchendo aí carros e levando para esses lugares, né, assim, pra gente falar que virou até um pouco uma moda, assim, sabe, Gabi? E uma moda positiva, de ajuda, claro, mas virou assim, todo mundo se mobilizou. O que é bonito, excelente, incrível, ótimo que aconteceu isso. Agora,
Isso já está lentamente começando a baixar. Daqui um mês, Gabi, de 10 pessoas que estão lá ajudando, vai sobrar 2, 3. As pessoas vão embora, e não é por maldade, né? As pessoas têm que tocar suas vidas, elas estão ali sem trabalhar, elas precisam levar o seu dia a dia. O que é que vai sobrar? Vai sobrar o Estado. E aí, a gente vai demonizar o Estado, ou a gente vai achar que não tem que ter Estado, que a sociedade se vira? A gente vai ver daqui um mês se a sociedade se vira sozinha. Não vai se virar. Quem é que vai consertar a estrada? Quem é que vai religar a energia elétrica, a transmissão da energia elétrica, os cabos que se romperam? Quem é que vai ter que fazer as obras estruturais para que as enchentes não sejam tão brutais no futuro? Quem é que vai decidir, fazer a grande decisão de mudar eventualmente bairros, cidades inteiras de lugares? Se você pensar nas empresas privadas, Gabi, eu estava olhando lá, por exemplo, no centro de Roca Salles, se não me engano tinha um banco, acho que era o Bradesco ou o Santander, um desses dois, porque eram uns logotipos vermelhos e tal, não vou lembrar agora. Eu fiquei pensando o seguinte, fiquei lá parado, né, olhando para aquele banco, fiquei pensando o seguinte, essa agência não abre mais aqui. Por que o Bradesco vai abrir uma agência de novo aqui? A população vai empobrecer, muita gente vai migrar daqui, muitos comércios não vão mais abrir. Você acha que um banco privado que visa apenas e somente o lucro vai abrir de novo essa agência? A chance da agência do Bradesco reabrir é mínima. Agora, uma chance da agência dos Correios reabrir, a agência dos Correios ela vai reabrir. E pode dar inclusive prejuízo, Gabi. Pode haver uma avaliação da diretoria dos Correios que eles vão reabrir as agências nesses lugares para dar prejuízo, porque a empresa pública ela comporta isso, a missão dela é essa também. Então, assim, se fosse tudo privado, você imagina como é que você ia mandar coisa para essas cidades depois, se não tivesse empresa pública fazendo isso? Banco, você vai precisar de dinheiro, de financiamento, financiar, fazer uma obra da sua casa, refazer a sua casa, mudar um bairro inteiro. Quem é que vai estar aberto de agência bancária lá? Muito possivelmente o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Agora, se não pudessem fazer isso, se fossem simplesmente empresas privadas, iam fazer uma avaliação de lucro e prejuízo e não iam reabrir as agências. Então, cuidado, não se enganem. Daqui um mês, quando o voluntariado quase todo desaparecer, o que vai sobrar lá é o poder público. Nós temos que cobrar o poder público para que ele seja mais presente, mais eficiente e não menos. Excelente essa sua reflexão, Demore, principalmente no momento que a gente passou, né, nos Correios durante os 4 anos de governo Bolsonaro, de privatização dos Correios, né, ficou na reta ali por muito tempo. Inclusive, eu quero te perguntar, para a gente finalizar nossa conversa, do ponto de vista como um jornalista experiente, você já cobriu terremoto, enfim, você já conversou com uma série de pessoas, como é que foi para você cobrir do ponto de vista das histórias, né, das imagens? A gente acompanhou junto com você essas imagens, mas você estava ali, dessas histórias que te marcaram mais. Eu particularmente, e você mostrou ali diversas imagens, mas quando eu vi aquela lista de uma pessoa, né, que pegou o nome dos caminhoneiros, as assinaturas, para divulgar na internet, e ali também é um ótimo exemplo de como as redes sociais podem funcionar para o bem, né, para que as famílias pudessem ver o nome dos parentes ali e puxa, essa pessoa tá viva, porque não tinha a menor condição de conexão, enfim, de se falarem, então foi uma iniciativa, assim, que me marcou muito. Então eu queria saber de você, como é que foi, o que te marcou mais nessa cobertura, que ainda está em andamento, inclusive, né, a gente ainda vai acompanhar muita história por aí. Sim, Gabi, eu já tinha feito cobertura de enchentes e deslizamentos no sul da Itália, uns anos atrás, tinha feito cobertura de terremoto. Essa cobertura de terremoto na região de Abruzzo, no centro da Itália, em L'Aquila, foi bastante dura de fazer na época também, porque tinha ainda muita gente soterrada embaixo, né, do concreto. Tinha uma casa do estudante lá que tinha sido construída para ser um local, um prédio antissísmico, e no fim das contas ele foi abaixo, e aí eu estava lá no momento em que as autoridades comunicaram às famílias que iriam encerrar as buscas, porque estava muito perigoso até para os bombeiros, teriam que demolir o resto do prédio, isso aí com vários estudantes ainda lá para serem salvos, ou enfim, já mortos, né? Então são situações muito difíceis, né? Essa situação aqui, ela é particularmente mais difícil porque são lugares que eu tenho muita familiaridade. Esse trecho que eu fiz da BR-386, Gabi,
faz, assim, 25 anos que eu faço essa estrada. Essa estrada, ela é parte da minha história. Quando eu saí do interior de Santa Catarina, fui morar na capital, o caminho que eu fazia para ir para minha casa visitar meus pais, que meus pais iam me visitar, era a BR-386, era passando por Soledade, por Lajeado, por Marques de Souza, por Pouso Novo. Então, essas cidades, elas são paisagem da minha vida, né? Então, assim, foi muito mais difícil ver, né? Lajeado é a cidade onde mora meu irmão, minha cunhada, os meus sobrinhos. Porto Alegre é a cidade onde eu morei por muitos anos, a cidade onde eu conheci a minha esposa. Essa é a cidade onde a gente começou a namorar, é a cidade onde está a minha universidade, a maioria dos meus amigos, é a cidade onde tem vários lugares onde eu morei, 2 apartamentos que eu morei, em 2 bairros que eu morei, estão alagados, eu já recebi fotos dos prédios, né, eu ficava olhando e imaginando, pô, o meu carro estaria nessa garagemzinha aí, né, o meu uninho lá, meu paliozinho estaria, naquela época estaria aí alagado, né, então é muito duro, assim, os lugares que você frequentou, que você conhece, né, então, assim, é muito diferente fazer essa cobertura agora, e principalmente por conhecer o terreno também, né? Eu vou para o terreno já sabendo que a gente tem que pensar em 1000 coisas ao mesmo tempo. Eu sei que é um lugar onde tem muito caminhoneiro na estrada, gente que vem lá de Rondônia, cara, gente que fica 40 dias transportando milho para levar para o porto, sabe? Então, eu conheço muito essas histórias. A minha família da minha mãe é uma família de caminhoneiros, o meu melhor amigo de infância, o pai dele vivia na estrada, era caminhoneiro também. Então, assim, é tudo muito familiar. Parece sempre que eu estou falando com o meu tio, com a minha tia, com o meu vizinho, com o pai do meu amigo. Todo mundo que eu vou conversar parece alguém que eu conheço, né? Porque de fato é alguém que de algum modo eu conheço. É o tipo, são pessoas que eu sei o que elas estão passando ali. O cara que tem, a mulher lá que tem um aviário, o cara que tem tem uma pequena propriedade, que o cara tem 3, 4 porcos num chiqueiro de madeira. Eu sei as coisas que passam batido, né, Gabi? Na semana passada eu fiz uma reportagem com um morador que ficou na propriedade dele até o último minuto e conseguiu salvar os vizinhos e levou os cachorros embora e tal. E o vizinho falou: eu não quero ir embora porque eu não quero deixar os bichos, não quero deixar os bichos. E o cara falou frases que passam em branco para quem está muitas vezes vendo, mas que para mim tem muito sentido, né? O cara falou pro vizinho: desprega o chiqueiro e vamos embora. O que é despregar o chiqueiro? Pô, eu sei o que é despregar o chiqueiro, sabe? O cara pegar lá um martelo e abrir um pedaço do chiqueiro e deixar os porcos dele ir embora. E o cara olhando aquilo fala: cara, a única coisa que o cara tem são 4 porcos, entendeu? É a vida do cara que tá ali, aquilo ali, o patrimônio dele são aqueles animais, né? Então, tudo muito misturado, pessoal com profissional, sabe, Gabi? Muito difícil de conseguir colocar as coisas nos eixos e fazer o trabalho sem se envolver emocionalmente. É muito diferente de outras questões que eu trato, que eu não costumo me envolver muito emocionalmente. Nessa é mais difícil, tem que respirar sabe, entrar num outro esquema, assim. É uma cobertura um pouco mais pesada de fazer, bastante mais pesada de fazer, aliás. Com certeza, Demore. Eu quero te agradecer porque além de você fazer essa cobertura olho no olho, que é muito importante, né? E eu acho que esse é o jornalismo, talvez, o mais importante, né? Principalmente numa cobertura de algo tão trágico que está acontecendo, mas não é um mero registro desses relatos, né? De fato, você transportou a gente para essas realidades e também continuou colocando o dedo na ferida onde ninguém quer colocar, como você faz todos os dias. Então, foi uma união das duas coisas, assim, vendo do lado de cá, né? Vendo de fora foi um pouco assim. Então, quero te agradecer por você vir contar um pouco mais dessas histórias. E é um prazer para mim trabalhar junto contigo. Eu fiquei muito orgulhosa de ver você fazendo essa cobertura. Obrigado, Gabi. Imagina, eu que te agradeço toda a equipe do CL. A gente está assim fazendo uma coisa muito incrível e nada disso sairia sem também a sensibilidade de vocês que estão no estúdio, a maneira de saber se colocar, de chamar as histórias, de pautar as histórias. Eu tô assim, é muito difícil, mas em termos profissionais eu estou muito feliz em a gente conseguir entregar, principalmente o que a gente está entregando, né, Gabi? Que eu acho que assim é serviço, né? A gente não está contando assim historinha e massageando o próprio ego e fazendo coisas que a gente acha que são muito grandiosas. A gente está simplesmente indo lá, falando com as pessoas, mostrando o que está acontecendo, né? Exatamente. E conseguir levar isso para o ar e impactar tanta gente, eu fico feliz demais e agradeço demais vocês também. Um beijo, querido. Fica aqui meu abraço, a gente continua nessa juntos e nas próximas também. Valeu. Até mais. Beijão.
Gente, aqui nesse finalzinho desse Em Detalhes, que você pode, lembrando, acompanhar todas as reportagens que o Leandro Demore fez no nosso site, no iclnoticias.com.br e também nos nossos canais. Mas eu quero te lembrar que a gente vai ter um encontro com tudo que você precisa saber para enxergar a vida por uma nova perspectiva. Acho que tem tudo a ver com o que a gente estava conversando agora nessa entrevista. A gente conversou e convidou o pastor, o deputado Henrique Vieira, para compartilhar com a comunidade do ICL a história dele, que foi sempre pautada pelo amor, pela luta justa. Então, ele que é essa figura incansável, né, que a gente conhece como parlamentar e também na defesa dos direitos humanos e da justiça social. Ele é formado em teologia, sociologia, história, e você vai conhecer mais sobre a história dele nesse encontro online e gratuito que vai ser com a moderação do Eduardo Moreira, Em Busca do Melhor da Vida, lições do pastor Henrique Vieira, que vai ser no dia 26 de maio, um domingo, 8 horas da noite. Garante a sua vaga em clindetalhes.com.br. Vale muito a pena, fica a dica aqui para você. Obrigada, você que permaneceu comigo até o final desse programa. Próximo episódio vai às 10h30 da manhã. Agora você fica com Mercado e Investimentos, depois tem Rolê ICL. 6 horas da noite, ICL Notícias, segunda edição. Estamos também nas plataformas de áudio. Até amanhã. Esse cara é um dos maiores exemplos de superação que eu já vi na minha vida. Na juventude, ele perdeu quase que a visão completamente e mesmo assim fez 3 faculdades ao mesmo tempo. Se graduou nas 3 e hoje é uma das lideranças mais importantes e inspiradoras do Brasil. A gente está falando do pastor Henrique Vieira, que vai fazer um encontro com a gente no dia 26 de maio, às 8 horas da noite, um domingo, e nos contar essa história de vida e passar também lições e ensinamentos para a gente tornar a nossa vida uma vida mais feliz, mais amorosa, mais cheia de coragem e força. Para se inscrever nesse encontro, é só clicar no link que está aqui embaixo, gratuitamente, e participar com os amigos, com a família, com quem precisa desse banho de ânimo para trilhar uma vida melhor. Te encontro no dia 26 de maio junto com o pastor Henrique.